Nós te agradecemos porque o Senhor é provedor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá um aplauso forte ao Senhor. Amém, glória a Deus. Eu não sei se tem alguém que fez aniversário durante a semana. Vem aqui à frente para a gente orar. Mas eu já queria chamar também aqui. Nós temos uma família nos visitando. A família lá, que veio lá do sul, é da casa, mas veio lá do sul, trazendo o seu bebê para a gente conhecer. Já foi apresentado no altar, mas agora vai ser apresentado para a nossa igreja. Amém? Então, queria convidar a Cris e Lucas. Mas se tem alguém que fez aniversário, vem aqui à frente, aniversário de casamento. Glória a Deus. Nós vamos orando aqui por eles enquanto chega a família ali. Estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos. E nós cremos nessa palavra. Os teus filhos verão a bondade do Senhor todos os dias. Os teus filhos viverão debaixo da tua promessa. Os teus filhos viverão debaixo da tua palavra. Meu Deus, que em cada área da vida deles possa haver favor do Senhor. Possa haver graça manifesta. Possa, meu Deus, os teus filhos contemplar todos os dias os teus milagres, as tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Felicidades em nome de Jesus. E a gente vem aqui com essa família linda. Glória a Deus. Aí eu já quero chamar, o apóstolo está na casa, os apóstolos. Eu quero chamar o apóstolo para vir aqui para a gente poder orar. Olha só, a irmã Lúcia também fez aniversário essa semana. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor para essa família. Vem aqui, amor. Essa família linda que saiu daqui, lá para o sul. Aí eu não sei porque aqui não estava acontecendo, não nascia filho. Foi para o sul, rapidinho, engravidou. Acho que lá não tinha televisão, não tinha internet. Foi o frio. Ah, é o frio, o segredo é o frio. Olha aí, para a pessoa que está ao seu lado, diga, o segredo é o frio. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos apresentar a Heloíse. Pai, muito obrigado por essa família, pela vida de Cris, de Lucas, também pela vida de Heloíse. Pedimos a tua bênção em favor desta criança, Pai. Que esta menina cresça em graça, em sabedoria e em estatura. Pai querido, que o Senhor abençoe e que ela tenha um futuro brilhante, que ela seja muito próspera, Senhor Deus. Seu futuro seja marcado com a presença do Espírito Santo. E pedimos que o Senhor abençoe também seus pais, dando a eles sabedoria para educar e criar Heloíse no caminho que deve andar. Abençoa grandemente também, Senhor Deus, as vovós, os vovôs, para que possam, Senhor Deus, também serem bênçãos na vida dessa criança. Eu abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então você já sabe, meu irmão, estiver passando por alguma situação no seu casamento, tá brabo, corre pro frio, que lá você vai voltar já com... Vamos fazer uma foto aqui. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe essa família linda.
Tem alguns avisos aqui para dar, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Está se aproximando a festa dos tabernáculos. Peraí. Vou te dar a oportunidade de novo para poder você celebrar. Está se aproximando a festa dos tabernáculos. De 20 a 26, nós vamos estar celebrando como igreja a festa do Senhor. E é uma festa linda, é uma festa profética, é uma festa que eu tenho certeza que vai ficar marcada na sua vida. E você vai ter testemunhos dessa festa para contar, amém? Então já vá preparando, aquecendo os motores aí, porque dia 20 a 26 teremos a festa dos tabernáculos, amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria dar mais um aviso. Quarta-feira, eu não sei se você sabe, mas quarta-feira a gente tem culto aqui na igreja. Quarta-feira, 19 horas, e eu quero convocar você e sua família nos cultos de quarta. Eles são diferentes dos cultos de domingo. A gente vai ter aqui um momento de oração, de clamor, profetizando. Vamos orar. Você precisa viver um milagre, precisa viver uma resposta. Venha para o culto de quarta orar, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua família. Quarta-feira, 19 horas, amém? Queria avisar também que no próximo domingo, e aí dobre a sua atenção agora. Próximo domingo, nós vamos ter uma alteração no horário do culto, somente no próximo domingo. Próximo domingo é o dia das crianças. Quantos pais nós temos aqui? Quem tem criança em casa, na família? Se não tem na família, não tem em casa em lugar nenhum, você tem na igreja, tem um bocado. O povo aqui tem filho. Próximo domingo é o dia das crianças. E nós decidimos, no próximo domingo, nós vamos fazer o culto pela manhã, amém? Às 10 horas da manhã. A gente tem um dia de celebração, algumas pessoas vão para evento de crianças, vão com seus filhos. E deixa eu te dizer uma coisa, a sua família é um ministério que você tem que cuidar, que você tem que zelar, você tem que brincar mesmo com seus filhos, tem que rolar com eles, amém? Amém? Então no próximo domingo, nós vamos ter o culto aqui às 10 da manhã. Quem vai estar aqui às 10 da manhã? Ah, pastor, domingo é o dia que eu vou. Domingo é o dia que você vai vir para a igreja. Amém? 10 da manhã nós vamos ter o nosso culto. Não vem às 18h30, só se você quiser interceder pela semana dos irmãos. Aí pode vir, a igreja vai estar aberta até, que vai estar tendo aqui um ensaio geral de tabernáculos. Pode orar, não tem problema. Mas o culto vai ser às 10 da manhã. Vai ser aqui na sede e nas comunidades assim. Amém? Ok? E vá se preparando já, porque eu creio que Deus está trazendo um tempo de crescimento, de expansão, e Deus vai fazer grandes coisas. E em breve, não estou anunciando data, não estou anunciando previsão, mas em breve a gente vai ter 2 cultos, um pela manhã e um pela noite. Amém? Quem aqui é pai de criança pequena e diz assim, pastor, se tivesse um culto pela manhã ia facilitar as coisas lá em casa? Quem aqui deseja, por algum motivo, poxa, o culto pela manhã? Então, em breve, vá orando, vá intercedendo, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4, João é o 4º livro do Novo Testamento, para facilitar, mas você pode acompanhar aqui pelo telão. Nós vamos ler alguns versículos, não todos, só para a gente entrar na história aqui e a gente compartilhar uma mensagem hoje. Vamos lá, o versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 9.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aí, glória a Deus. Amém? Existe uma verdade de Deus para a sua vida. Existe uma verdade de Deus que ela é clara, que ela é real. E eu ouvi uma palavra de um grande homem de Deus, reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim, que promessa de Deus é igual à realidade. Não existe diferença nenhuma entre uma promessa de Deus e uma realidade, porque tudo que Deus fala já é uma realidade. Tudo que Deus planeja já é uma realidade. E Deus tem um plano, uma promessa, Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? E então isso significa que existem realidades de Deus, verdades de Deus para a sua vida. E o que a gente encontra aqui nesse texto? A gente encontra uma mulher que ela não consegue desatar o seu destino, o seu propósito, a realidade eterna, porque ela está presa em uma narrativa, em um argumento. Ela está presa em uma realidade e por isso ela não consegue viver a verdade de Deus. E eu quero reforçar que assim como para aquela mulher, existe uma verdade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, existe uma verdade de Deus para a sua vida. Só que muitos de nós, como aquela mulher, vivemos aprisionados por argumentos, por narrativas que não pertencem a Deus, que não pertencem aos céus, que não pertencem à palavra de Deus. E a gente vive numa época que se afirma a seguinte coisa: não existe verdade, nós vivemos a pós-verdade. E diz assim, olha, não existe verdade, contanto que você tenha uma narrativa. Contanto que você tenha a sua verdade, não importa qual é a verdade. E é por isso que a gente vive num tempo tão esquisito. Quem é que acha o tempo que a gente vive assim esquisito demais? Você vai ver uma notícia, porque assim, as coisas começam mais ou menos, dando para tolerar, mas chega numa hora que a gente pensa, meu Deus, o que estão fazendo dentro das clínicas psiquiátricas? A gente vai ver as pessoas hoje dizem assim, porque eu me sinto um gato, e eu sou um gato. Está pensando que é exagero? É verdade. E ainda existe a afirmação da Sociedade de Psicologia para isso. Que loucura! É um tempo estranho, é um tempo esquisito. Eu só fico na dúvida, quando fica doente, será que vai no veterinário, vai no médico, vai aonde? Não sei. Mas o que é que o tempo que a gente vive prega? Prega que não existe verdade, existe a sua narrativa, não importa a realidade, o que importa é a sua narrativa, você se apega a ela e você se segura nela. E é um pouco disso que eu quero compartilhar hoje. Existe uma verdade de Deus e a verdade de Deus é imutável, a verdade de Deus é única, a verdade de Deus é a realidade. Só que também existem narrativas que são construídas pelo pai da mentira. A Bíblia diz lá em João 8 que o diabo é o pai da mentira. E existem mentiras que são narrativas feitas pelo inimigo para tentar aprisionar você em uma realidade que não é a verdade de Deus para a sua vida. E é isso que a gente enxerga aqui na vida dessa mulher.
Uma pessoa que não consegue ser plena, uma pessoa que não consegue viver as promessas de Deus. Por quê? Porque está aprisionada em uma narrativa, em um argumento, em uma fortaleza. Só que a Bíblia diz também lá em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero profetizar que essa noite é uma noite de libertação para a sua vida, para a sua família. É uma noite de liberação do seu destino. É uma noite de liberação das promessas que Deus tem para você. Porque hoje todas as narrativas, todas as fortalezas do inimigo, elas vão cair. E você vai estar diante da verdade que Deus tem para você, em nome de Jesus. E é por isso que o inimigo, ele investe tanto para te dar uma narrativa que esconde a verdade de Deus sobre você, que esconde a realidade das promessas de Deus para a sua vida. O inimigo sempre vai ter um argumento, uma narrativa para afirmar sobre você o contrário da verdade que Deus fala sobre você, que Deus pensa sobre você. Isso a Bíblia chama de fortaleza. Lá em 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então preste atenção comigo. Existe uma verdade de Deus para você. Existe uma realidade que é a promessa, que é a palavra de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, que está para a sua família. Só que, em oposição a isso, existe um trabalho maligno para construir uma narrativa que não é verdadeira e que tenta esconder, mascarar a realidade da palavra de Deus para você. E o apóstolo Paulo diz que nós não lutamos pela força humana, nós lutamos para destruir as mentiras, as narrativas, as fortalezas que o diabo tenta construir para desconstruir a verdade de Deus a seu respeito. E a gente percebe isso na vida dessa mulher, e é um pouco disso que eu quero compartilhar hoje, nessa palavra, nessa reflexão. Nós precisamos entender que o plano do inimigo é aprisionar você em um padrão distorcido. O plano do inimigo é construir uma fortaleza na sua alma, na sua mente, no seu coração, para que você não se enxergue dentro da promessa que Deus tem para a sua vida. Para que você não se veja dentro daquilo que Deus tem para você, dentro das promessas que Deus tem para você, diante da presença que Deus quer revelar para você. O plano do inimigo é construir uma fortaleza, sabe? Aquela velha história que há muitos anos se conta, da águia e da galinha, que diz de uma águia que ela se perdeu da mãe e ela foi criada junto com galinhas. Sabe aquela história? E aí ela cresceu junto com as galinhas e ela pensava que ela também era uma galinha. E ela não sabia que na verdade ela era uma águia. E ela cresce entendendo que é uma galinha, e ela entende que ela tem limitações, que ela não pode voar, que ela não tem a visão que a águia tem, que ela não tem nada disso, porque ela acredita na narrativa de que ela é uma galinha. Essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que são como uma águia, e a Bíblia diz lá em Isaías 40, que vão voar e não vão conhecer limites. Só que existem muitas pessoas que estão aprisionadas em argumentos malignos, que você olha e diz, meu Deus, quanto potencial, quanto de Deus existe liberado para essa pessoa, mas ela vive como uma galinha, vive muito abaixo, vive muito longe daquilo que Deus planejou. E a gente vê isso na história dessa mulher, quando ela está conversando com Jesus, e ela usa um argumento com Jesus,
Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você vai ver aqui duas fortalezas construídas na mente dessa mulher, para que ela não acredite na promessa e na palavra e no poder que havia liberado de Deus para a vida dela. Primeiro, ela questiona Jesus e ela pergunta: como é que pode você falar comigo? Porque você é judeu e eu sou samaritana. Não pode, não é possível, não está certo. Deixa eu te contar uma coisa. O inimigo vai tentar construir pensamentos na sua vida para fazer você questionar quando a voz de Deus vier na sua direção. Ela ouve a voz de Jesus, mas ela questiona como é possível. Como é que pode você falar comigo? O inimigo vai tentar distorcer tanto a sua visão, a sua mentalidade, para te fazer desacreditar das palavras de Jesus sobre a sua vida, das palavras de Deus sobre a sua vida. Só que a gente vai observar que existe uma outra fortaleza no coração, na mente dessa mulher, e ela questiona Jesus lá no versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus está falando sobre planos eternos. Jesus está falando para ela: olha, não existe limites para você. Jesus está dizendo para ela: olha, se você acreditar e beber da água que eu te der, eu vou fazer fluir do seu interior rios de águas vivas, não vai haver limites, você vai viver coisas extraordinárias. Jesus está falando sobre coisas extraordinárias, mas olha só o que ela está questionando. Olha, é nesse lugar, é naquele lugar, onde é? Porque a sua mente está aprisionada por argumentos. A sua mente está aprisionada por realidades e experiências que ela teve. E essas experiências forjaram ela para pensar daquela forma. Não é diferente hoje. Você foi forjado por experiências na sua vida, por traumas, por decepções, por experiências familiares, para enxergar determinadas realidades que não são a verdade de Deus para você, que não são as coisas eternas que Deus preparou para você. E tem muita gente argumentando com Deus como aquela mulher. Tem gente que está dizendo assim: ó Jesus, preste atenção, eu tenho um motivo para viver desse jeito que eu vivo. Preste atenção, ó Jesus, olhe para a minha história. O Senhor conhece por acaso as dores que eu carrego no meu coração. O Senhor conhece aquele dia que eu estava sozinho e que fizeram isso comigo e que fizeram aquilo comigo. Nós temos argumentos para tentar dizer para Deus: Senhor, na minha vida não é possível isso acontecer, porque eu passei por coisas, experiências dolorosas demais, eu passei por traumas grandes demais. Nós temos argumentos para apresentar, nós temos fortalezas. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente toma ainda mais, qual é o sentimento certo para se falar? A gente toma ainda mais pavor da obra maligna. Como ela é construída para nos enganar. A gente vai ver lá no livro de 2 Reis, a gente não precisa ler agora, mas você pode depois ver essa palavra. Em 2 Reis capítulo 12, nós vamos ver a história de quando começou uma discussão semelhante a essa. Essa discussão que a mulher está tendo com Jesus. É nesse monte, é naquele, onde é o lugar que a gente deve adorar. Em 2 Reis 12, conta a história de quando as tribos de Israel se separaram. Logo após a morte de Salomão, o filho dele, Roboão, foi levantado para ser rei em seu lugar, e para ser rei sobre Israel. Só que aconteceu uma divisão, se levantou um outro homem, chamado Jeroboão, e esse homem provocou uma divisão em Israel. As tribos do norte o acompanharam, para que ele fizesse um governo paralelo ao do filho de Salomão.
E no versículo 25, você vai ver o nascimento de um argumento maligno. No versículo 25 de 2 Reis, 26, diz assim: e disse Jeroboão no seu coração, 1 Reis, agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Olha só o que está acontecendo aqui. De um lado está Roboão, rei, filho de Salomão. Do outro lado, dividindo o reino, está Jeroboão. Os nomes são parecidos. Mas Jeroboão, ele está causando uma divisão. E o objetivo dele é afastar o povo de Israel. De onde? De Jerusalém. Porque olha o pensamento dele. Se eu permitir que o povo vá a Jerusalém fazer sacrifícios, eles vão se lembrar. Por quê? O que é que Jerusalém representa? Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é o lugar onde Davi estabeleceu a adoração. É um lugar onde a presença de Deus era notável no meio do povo. Jerusalém era o lugar onde Salomão constrói o templo. E ele estabelece a adoração, ele estabelece os sacrifícios. E o povo está acostumado a anualmente ir lá, fazer sacrifícios e adorar o Senhor. E celebrar o Senhor. O que é que ele faz? Eu não vou permitir que o povo vá lá em Jerusalém, porque se eles forem nesse lugar onde a presença de Deus está, eles vão ser seduzidos pela presença de Deus, e eles vão querer me trair, me abandonar, e vão querer me matar. Qual é a ideia dele? Vamos construir um outro lugar de adoração. E ele constrói, ele estabelece 2 novos lugares. Não é desse lugar que a mulher samaritana está falando, eu estou falando do nascimento de um argumento maligno. E ele constrói bezerros de ouro, está lá, em 1 Reis capítulo 12, você pode ler. E ele diz assim, ele chama o povo e diz: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Sabe por quê? Todo argumento maligno confunde com verdades. Afirma verdades para a sua vida. O povo realmente saiu do Egito. O povo realmente saiu debaixo de uma manifestação de Deus que tirou o povo do Egito. Mas ele começa a trazer um argumento e dizer: olha, não foi bem Yahvé que tirou vocês do Egito. Foram esses bezerros de ouro que tiraram vocês de lá. Adorem a eles e sacrifiquem a eles. Ali nasce um argumento maligno, ali nasce uma fortaleza que por anos aprisionou, por gerações aprisionou a mente de várias pessoas. Eu estou compartilhando sobre isso para você compreender que argumentos malignos nascem para aprisionar e impedir você de estar no lugar certo. Para impedir você de estar no lugar onde a promessa de Deus te alcança, onde a presença de Deus te faz viver a plenitude do reino de Deus. O povo foi impedido de ir para Jerusalém por causa de um argumento maligno. O povo foi impedido de estar aonde Deus queria que o povo estivesse por causa de um argumento maligno. E hoje eu quero dizer para você que existem pessoas aqui que estão fora do lugar. E do lugar que eu estou falando, eu não estou falando de um lugar geográfico, estão fora da posição que você deveria estar em Deus, por causa de um argumento maligno, que um dia nasceu e foi plantado no seu coração, e foi semeado dentro de você, e você tomou isso como verdade para a sua vida. E existem alguns padrões e fortalezas malignas, que atuam de diversas formas, atuam na nossa realidade familiar. Existem argumentos malignos que não nasceram com você, mas nasceram com seus pais, nasceram com seus avós. Um argumento, nós lidamos, eu e minha esposa, por muitos anos com uma família, em que eles repetiam, dizendo: olha, na nossa casa, na nossa família, olhando para trás, os nossos avós dos 2 lados são divorciados.
Os nossos pais dos dois lados são divorciados. Os nossos tios, todos são divorciados. Então, nós também, e eles estavam passando por uma grande crise conjugal, nós também não tem jeito. A gente está fadado a também se divorciar. Existem argumentos malignos que não nasceram com você, mas nasceram muito antes, na realidade familiar. Assim como eu estou falando desse caso, mas são tantas realidades, quantas famílias estão aprisionadas em realidades. Como, por exemplo, existem famílias que estão aprisionadas em realidades de escassez. E tem gente que já cresce acreditando que nasceu para viver debaixo de escassez, que nasceu para viver debaixo de privação. Porque acredita, a vida é assim, eu cresci nesse lugar, assim foi com meus pais, assim foi com meus avós. Ei, você não precisa viver debaixo do mesmo jugo e do mesmo argumento e da mesma fortaleza que os seus pais viveram, que os seus avós viveram, que a sua família viveu. Você nasceu para viver debaixo de um plano eterno que Deus tem para você. Você nasceu para viver debaixo de uma palavra que é eterna sobre a sua vida. E eu quero profetizar que os seus antepassados podem ter vivido debaixo de um argumento maligno e podem ter vivido debaixo de maldição, mas em você o ciclo se quebra, em você se chega a bênção do Senhor, na sua geração o ciclo vai mudar. Você vai fazer, pode aplaudir o Senhor, você vai fazer o caminho inverso. E você vai testemunhar onde habitou a maldição, nos meus pais, nos meus avós, nos meus tataravós. Se encerra na minha geração, porque o Senhor me chamou para viver promessas. Fortalezas também se estabelecem a partir de experiências traumáticas. Às vezes não foram situações que aconteceram nos seus familiares, nos seus antepassados, mas aconteceram com você a partir de uma experiência traumática. Existem pessoas que não conseguem ser felizes por causa de uma experiência traumática que aconteceu no passado. Uma hora foi suficiente para comprometer toda a sua vida. Ah, pastor, mas você não sabe a dor do dia em que eu fui abusado. Ah, pastor, mas você não sabe a dor do dia que eu fui traído. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu sinto quando eu lembro daquela experiência tão absurda. Eu tenho nojo, eu tenho pavor. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo vai tentar te aprisionar em uma experiência de frustração, em uma experiência que você não deveria ter vivido, mas você viveu. Só que é por isso que a obra de Jesus é suficiente para mudar qualquer realidade. Qualquer realidade. É por isso que quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si. Sabe, eu não sei de fato o tamanho da sua dor, o tamanho do seu trauma, da experiência que você carrega, mas eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, e Ele passou pela experiência mais traumática possível para dizer a você que é possível, a partir do seu trauma, a partir da sua decepção, a partir das suas dores, você viver a realidade que diz lá em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha, a minha história é de dor, a minha história é de decepção. Eu tinha tudo para ser revoltado com a vida. Não sou eu não, pode ser o seu argumento. Mas você pode dizer assim, eu tinha tudo, mas pelas pisaduras de Jesus, eu me encontrei com Jesus. Sabe o que eu carregava no meu coração? Eu carregava tanto ódio daquela pessoa que fez aquilo comigo. Eu carregava tanto ódio daquele dia. Eu carregava tanto ódio dos meus pais. Mas quando Jesus encontrou a minha vida, quando eu experimentei o sangue dele, fazendo novas todas as coisas, ressignificando as minhas experiências, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, e hoje eu quero declarar que ainda que o argumento maligno seja que o seu trauma vai aprisionar o seu futuro, eu quero declarar que o sangue de Jesus tem poder para ressignificar, para trazer novo sentido,
para até mesmo gerar um novo sentimento no seu coração, para até mesmo transformar todo esse ódio, toda essa raiva, todo esse nojo em uma experiência de cura, de vida, de libertação, de restauração. Mas existem mais formas que o inimigo usa para tentar te aprisionar em fortalezas. São ciclos familiares, são experiências traumáticas, mas também são realidades de pecado. Existem pessoas que caíram. Existem pessoas que não resistiram, não ficaram de pé e caíram. E o inimigo passa o resto da vida tentando dizer para você: você caiu, e você é o pecado que você cometeu. Você é o erro que você cometeu. Você é aquilo que você fez. Só que, quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, a gente aprende que aquilo que a gente faz não é maior do que aquilo que Ele fez em nosso lugar, e que Ele se fez pecado por nós. Não importa o quanto você errou, o quanto você caiu, o que importa é que a obra de Jesus tem poder para te levantar e para desfazer todos os argumentos e todas as fortalezas que o diabo tentou impor sobre a sua vida. E você pode ter chegado aqui dizendo: eu caí, eu errei, eu pequei, mas hoje eu quero dizer para você que o plano dele permanece vivo, permanece de pé, as promessas dele permanecem como verdade para a sua vida. Eu lembro de quando, lendo a palavra e vendo a história de quando Pedro erra com Jesus e peca. E a Bíblia diz que Jesus já tinha avisado a ele que isso iria acontecer. Pedro, quando o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. E quando o galo canta, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E eu não consigo imaginar Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, está vendo o que eu te disse? Não. O olhar de Jesus é o mesmo olhar lá daquela palavra de quando Jesus olha para Pedro: Pedro, você errou, mas tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, os meus planos não mudaram a respeito de você. Pedro, o meu propósito não mudou nem um pouco a respeito do que eu tenho para a sua vida. E hoje eu quero dizer para você: os planos de Deus não mudaram, e o que você fez ou deixou de fazer não muda o plano e o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. E as palavras de Jesus vêm justamente para quebrar todos esses argumentos. Tem pessoas que estão aprisionadas por causa de uma palavra que receberam um dia. Eu vi um depoimento de um pessoal, tem uma família que lá e gosta muito de ver com Davi. E é uma família que mora nos Estados Unidos, um casal, na verdade, jovens. E eles... ele estava contando a história dele. Eles são assim, mais uma página de humor, mas ele estava contando uma experiência real. Ele disse que um dia uma professora dele disse que porque ele não entendia de geografia, que ele nunca iria sair para lugar nenhum, e ele morava, acho que no Recife, é isso? Pernambuco? Alguma coisa assim, no Nordeste. E aí a professora de geografia disse: você nunca vai sair para lugar nenhum, porque você não entende, você é burro, você não entende geografia. E aí ele estava contando: olha, professora fulana, hoje eu estou morando nos Estados Unidos, eu falo inglês, e ela disse para ele que ele nunca ia falar nada. Eu falo inglês, e eu não lembro o resto da história. Mas eu quero te dizer uma coisa, é que existem pessoas que ficam aprisionadas em uma palavra que receberam. Em uma palavra que um dia recebeu dos pais, um dia recebeu de um professor, um dia recebeu de alguém, mas hoje eu quero lembrar para você que a verdade de Deus é maior do que toda fortaleza, do que todo argumento, e você tem poder, segundo Paulo, para quebrar fortalezas, para destruir argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E a palavra de Deus vem para quebrar as fortalezas do inimigo. João 4, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe:
qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A palavra de Jesus é sempre para te trazer de volta para o lugar onde a promessa de Deus te encontra. E eu quero hoje profetizar sobre a sua vida, que a promessa de Deus está aqui nesse lugar, e você vai voltar para o lugar onde a promessa te encontra, e você vai ser cheio dessa palavra de vida, e vai ser aquilo que Jesus disse: do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Chegou o tempo de voltar para o lugar do propósito. Aquela mulher está discutindo com Jesus sobre um lugar, e Jesus está dizendo: ei, eu não estou falando sobre um lugar qualquer físico, eu estou falando sobre um lugar onde você pode voltar para as palavras que são eternas. Do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Existe um lugar em Deus onde as promessas eternas, elas se tornam uma realidade, e hoje eu quero profetizar que você vai se encontrar nesse lugar, e do seu interior vão fluir rios de águas vivas, e você vai restaurar a verdade de Deus para a sua vida, e você vai destruir, como Paulo disse, todos os argumentos que um dia o inimigo tentou plantar, para tentar fazer você acreditar que você não é aquilo que Deus diz que você é. Só que aquela mulher tem uma atitude muito interessante. Quando ela recebe a palavra de Jesus, quando ela compreende, aquilo faz sentido para ela, e a verdade de Deus é descortinada para ela. No versículo 28, a Bíblia diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Lembre comigo, ela está ali com os seus cântaros para buscar água, porque ela vivia dessa forma, porque havia um argumento, havia uma fortaleza na sua mente, no seu coração, que impedia que ela pudesse ter uma vida plena, uma vida livre. Quando ela recebe essa palavra de Jesus, quando ela se encontra no lugar onde a palavra de Jesus, onde a promessa de Deus se torna uma verdade para a vida dela, a primeira atitude, a Bíblia diz que ela larga o cântaro, porque aquilo não faz mais sentido. Aquilo fazia sentido enquanto haviam argumentos malignos sobre a mente dela. Aquilo fazia sentido enquanto ela não compreendia qual era a verdade da promessa de Deus para a vida dela. Só que quando a promessa fez sentido, ela larga o cântaro, porque ela entende: isso não me pertence mais, eu vou correr para viver uma nova realidade. E hoje eu creio que nesse culto tem pessoas que chegaram aqui segurando os seus cântaros, buscando provisões que passam, buscando respostas que passam. E talvez você veio para esse culto não para receber uma palavra de vida, mas para receber só uma palavra de conforto, para aliviar. Mas hoje eu quero declarar que você encontrou uma palavra de vida, e essa palavra de vida, ela vai quebrar todas as fortalezas que aprisionavam o seu coração, e você vai sair daqui correndo, largando seus cantos e dizendo: eu vou viver o novo de Deus para a minha vida, porque hoje é o dia de viver o novo de Deus para você. Hoje é o dia que você vai largar os seus cântaros, aquelas coisas que você ainda guarda na sua vida, só para tentar se proteger. Aquelas coisas que você ainda guarda na sua vida só para tentar se blindar, de ser ferido, de ser machucado, e você vai largar hoje. Sabe por quê? Porque hoje você vai se encontrar com a verdade de Deus, com a promessa do Pai, e hoje você vai ser livre de coisas que não te pertencem mais, coisas que não pertencem à promessa que Deus tem para a sua vida. Hoje você vai sair daqui dizendo: Deus começou algo novo na minha vida, e eu vou largar os meus cântaros. Sabe por quê? Não tem mais volta. O que Deus começa hoje na sua vida não tem mais volta. Eu vou repetir: o que Deus está começando hoje aqui na sua vida não tem mais volta. Chegou o dia de largar os seus cântaros, de queimar os seus barcos, de largar tudo o que te aprisiona nos seus argumentos, e de correr na direção da palavra, da promessa. E hoje eu quero profetizar que no lugar da fortaleza que você carregava, vai nascer um testemunho.
Versículo 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Nos lugares onde você carregava fortalezas, onde você carregava argumentos, nos lugares onde você se via aprisionado, eu quero profetizar hoje, nesses lugares vão nascer testemunhos. No lugar onde aquela mulher carregava os seus cântaros isolada, debaixo de argumentos, debaixo de prisões, nesse mesmo lugar, Deus fez nascer um lindo e poderoso testemunho. E hoje eu creio que é o dia que estão nascendo novos testemunhos nesse lugar. Ei, eu creio que nessa noite estão nascendo novos testemunhos nesse lugar. Talvez você chegou aqui sem muita expectativa, mas você vai sair daqui carregando um testemunho poderoso, que vai ser contado para muitas pessoas, e muitas pessoas vão crer no poder de Deus, a partir do testemunho que começa na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E hoje eu quero convidar você a absorver a palavra de Jesus, que disse: mulher, você pode voltar aqui quantas vezes for, mas se você crer na promessa que eu tenho para a sua vida, se você crer na palavra que eu tenho para a sua vida, hoje mesmo, do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. Hoje, pode largar os seus argumentos, pode largar as muletas que você usa para se proteger, os cântaros. Hoje, eu começo algo novo na sua vida. Hoje, do seu interior vão fluir rios, vão fluir águas de vida. Hoje, de você vão nascer testemunhos. Hoje, tem pessoas da sua família que desacreditam de você, mas a partir do que Deus vai fazer hoje, do testemunho que vai brotar hoje na sua vida, tem pessoas que vão crer, porque vão dizer: é inegável de que não tenha sido Deus que fez isso na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, porque só Ele pode fazer esse milagre. E hoje eu quero declarar: tem rios de águas vivas fluindo aqui, e esses rios vão começar a brotar de dentro de você, e esses rios vão trazer cura, e esses rios vão trazer restauração, e esses rios hoje vão fazer nascer um testemunho novo, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Eu não sei quais são os argumentos que você carrega no seu coração, na sua mente, para não viver plenamente, para não se entregar plenamente aquilo que Deus tem para você. Mas hoje, você que chegou aqui nesse culto segurando cântaros, segurando argumentos, segurando situações que te impedem de ser pleno, eu quero declarar: do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Essa noite você vai deixar os seus cântaros, essa noite você vai correr na direção da promessa, essa noite Deus vai fazer nascer um testemunho novo no seu coração, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e começar a pedir: Senhor, hoje eu quero viver coisas novas. Hoje eu quero ver esse rio fluir do meu interior. Hoje eu quero ver essa vida brotar. Eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor fez na vida daquela mulher, o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei que hoje o Senhor pode fazer nascer um testemunho. Hoje o Senhor pode fazer nascer um milagre novo. Deus, nós estamos aqui hoje porque muitos de nós chegamos nesse culto com argumentos no nosso coração, na nossa mente, nos impedindo de viver plenamente as tuas promessas, nos impedindo de caminhar, nos impedindo, Senhor, de tantas coisas. Mas hoje nós declaramos: todos os pensamentos, todos os argumentos, todas as fortalezas que se levantam contra a promessa de Deus para a nossa vida, tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, hoje vai se render diante do poder da palavra do Senhor para nós. Hoje vai se render diante do poder da palavra de vida, que faz fluir rios de águas vivas do nosso interior.
Feche seus olhos e se permita ser alcançado pelos rios de águas vivas. Feche seus olhos e comece a pedir: Senhor, hoje eu quero sentir os rios de águas vivas brotando no meu interior. Hoje eu quero sentir esses rios que trazem cura. Hoje eu quero sentir dentro de mim. Eu não quero sair desse culto somente achando que ouvi uma palavra, somente achando que tive um bom momento. Hoje eu quero viver essa experiência. Faz fluir do meu interior os rios de águas vivas, porque eu creio na Tua palavra sobre a minha vida. Diga: Senhor, eu quero beber das águas de vida, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Eu quero hoje ter uma experiência nova contigo. Senhor, faça hoje na minha vida. Senhor, faça hoje na minha vida. Deus, por favor, faz hoje nesse lugar. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que quebra argumentos, que quebra fortalezas. E hoje eu declaro: fortalezas são quebradas nesse lugar. E hoje eu declaro: fortalezas são quebradas, argumentos são quebrados. Porque hoje a verdade do Senhor se levanta nesse lugar para anunciar que rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. Rios de águas vivas vão fluir, fazendo novas todas as coisas, curando tudo que encontra. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, hoje nós viemos aqui porque nós cremos na Tua palavra. E hoje nós viemos declarar: nós não somos o pecado que nós cometemos. Nós não somos a frustração que nós vivemos. Nós não somos a maldição que recebemos dos nossos pais. Nós não somos os argumentos que o diabo plantou no nosso coração. Em Ti nós somos livres. Em Ti nós somos livres. Em Ti nós somos curados. Pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Pelas Suas pisaduras nós somos curados. E hoje, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa verdade sobre a nossa vida. Nós não somos as fortalezas que o diabo tenta determinar sobre a nossa vida. Nós somos resultado do Teu plano eterno. Nós somos a palavra que sai da Sua boca. Nós somos tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. E nós viveremos essa verdade. E nós seremos curados. E nós seremos restaurados. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro que essa cura flui sobre a sua vida. Hoje eu declaro que essa cura flui sobre a sua vida, destruindo argumentos, quebrando fortalezas.
e fazendo novas todas as coisas hoje no seu coração. Fazendo novas todas as coisas, aonde essas águas passam, essas águas curam, essas águas saram, essas águas fazem novas todas as coisas. E hoje essas águas que vêm do Senhor, elas estão fluindo do seu interior, e estão fazendo novas todas as coisas hoje. Aleluia, aleluia, aleluia.